turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar a nossa aula de História conversando, sobre o período regencial e o segundo reinado, ok? Bom, gente, o período regencial durou aí, de 1831 a 1840. Quando Dom Pedro I abdicou do trono do Brasil em favor de seu filho, Dom Pedro II. Mas na época, o filho de Dom Pedro I, tinha apenas 5 anos. E aí, de fato, ele não poderia ficar, à frente do governo. Então, como o país não podia ficar sem comando, adotou-se aí o regime de regência, até que Dom Pedro II atingisse aí a maioridade, que seria 18 anos, certo? Na época, a Constituição da época previa esse encaminhamento. E aí nós temos, 2 artigos que provam isso. Durante a sua menoridade, no artigo 122, vamos ler o artigo 122. Durante a sua menoridade, o império será governado por uma regência, a qual pertencerá ao parente mais chegado do imperador, segundo a ordem de sucessão, e que seja maior de 25 anos. Artigo 123. Se o imperador não tiver parente algum que reúna essas qualidades, será o império governado por uma regência permanente nomeada pela Assembleia Geral, composta de 3 membros, dos quais o mais velho em idade será o presidente. Bom, então aí aconteceu, o previsto no artigo 123. Nos anos seguintes, nós tivemos 4 regências. Tivemos a regência trina provisória, que foi a primeira regência a assumir. Tivemos a regência trina permanente, depois a regência una de Feijó e, por último, a regência de Araújo Lima. É importante, gente, lembrar, pontuar que todo o período regencial se caracterizou, como um dos períodos mais conflituosos, de toda a história do Brasil, pois muitos eram os interesses envolvidos e cada província, queria uma busca maior de autonomia política e também queria até independência, separação aí do território. Então foi um período de muitos conflitos aqui no Brasil. Bom, a regência, trina provisória foi formada aí por Carneiro de Campos Campo Vergueiro e pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Foi eleita foi a primeira, logo após a abdicação de Dom Pedro I, e ficou à frente das decisões até que a nova regência fosse de fato eleita. Bom, cerca de 2 meses depois foi publicada uma lei que transferia as atribuições do poder moderador para a regência. E, no entanto, a regência ela não poderia dissolver a Câmara dos Deputados, certo? Então, ela não tinha esse poder. Tá? Ela tinha que permanecer aí com os deputados, os ministros e os conselheiros. Bom, em seguida nós tivemos eleita a regência trina permanente, que era composta por João Braulio Muniz, José da Costa Carvalho e também, novamente, o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Foi eleita essa regência trina e governou o país em um dos períodos mais críticos, mesmo tendo nomeado o padre Diogo Antônio Feijó como ministro da Justiça, certo? Então, ela sofreu aí vários ataques, vários conflitos, certo? Depois disso, nós tivemos aí a regência, depois disso, teve a regência una, certo? Vocês vão poder ler o texto bem direitinho na íntegra, aqui para não ficar muito demorado, nós vamos dando uma resumida. Nós tivemos a regência una, que também tiveram vários conflitos, certo, gente? E, por último, a regência de Araújo Lima, que foi chamada de regresso, porque ela era muito autoritária, e atendia aí e suprimia, ela reprimia todo o conflito, certo? Então, ela era muito repressora e foi chamada de regresso. Vamos agora ver, gente, as principais revoltas, desse período tão conflituoso. E vamos entender que esses conflitos eram porque o Brasil não tinha de fato um governante, e as pessoas queriam se aproveitar disso para ganhar essa independência política, Então, tinha muito montinho, muita coisa. Das principais revoltas nós temos a cabanagem,
que ela ocorreu no Pará, certo? O estopim foi a nomeação do presidente da província do Pará, né? E foi a primeira revolta de caráter popular. Mas, na verdade, os participantes, em sua maioria, eram pessoas humildes que moravam às margens do rio em cabanas, e por isso o nome, né, aí da revolta ser cabanagem, certo? Eles lutavam contra a exploração dos fazendeiros da região. Provavelmente foi a maior e mais sangrenta revolta do Brasil, ou seja, morreu muita gente, né? Morreu 30% do total de habitantes da província do Pará, certo? Depois também nós tivemos aí a Guerra dos Farrapos, que aconteceu entre 1835 e a 1845, né? Foi liderada por Bento Gonçalves, aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, ele tinha o desejo, né, de transformar o Rio Grande do Sul em um país, República do Rio Grandense, certo? E também eles tinham a concorrência, né, do charque da Argentina e do Uruguai, porque chegavam ao mercado brasileiro com preços muito mais acessíveis e prejudicavam a pecuária, os pecuaristas locais. No entanto, gente, essa guerra os revoltosos não tinham um posicionamento único e claro, então chegaram até ter conflitos até entre eles mesmos, né? Eles lutaram às vezes aliado contra aliado, né? Então tinham vários interesses envolvidos. Eles lutavam pela autonomia do Rio Grande do Sul, outros eram a favor do centralismo do império, alguns lutavam pela república, enfim, tinha esse conflito de interesse. Tivemos também a Sabinada, né, que aconteceu na Bahia em 1837. Foi uma revolta de classe média baiana, ou seja, o pessoal tinha já um certo poder aquisitivo. E essa revolta era contra o poder dos senhores do engenho, né? Eles foram liderados aí pelo médico Francisco Sabino Álvares da Rocha, por isso o nome Sabinada. Declaravam-se independentes do poder central, né? Queriam ser independentes até a maioridade de Dom Pedro II. Mas a revolta foi fortemente reprimida, certo? Pelos exércitos aí, bancados pelos próprios fazendeiros da região e por militares enviados. A revolta ficou centralizada em Salvador e, ao final, contava com um total de 4.000 mortes, cerca de 10% da população da época. Também tivemos a Balaiada, né, que ocorreu em 1838 e 1841. Aconteceu aí no Maranhão, uma província pobre. E a revolta começou quando um vaqueiro cafuso, Raimundo Gomes, conhecido como Cara Preta, foi liderando um grupo de peões e tomou a cadeia onde seu irmão estava preso. Segundo ele, era acusado injustamente de assassinato. E os outros presos se juntaram, né, ao seu grupo. No entanto, depois que o grupo se juntou a Manuel Francisco dos Anjos Ferreira e o Manuel Balaio, o ex-escravo, conhecido pelo apelido de Nego Cosme, era líder, certo? Seriam 3.000 escravos fugitivos. Os objetivos aí dessa balaiada começaram a mudar, né? Eles começaram a saquear alguns lugares e acabaram perdendo aí o apoio dos intelectuais, dos jornalistas e de alguns políticos. Ok? Então, acabou perdendo aí o foco, a balaiada. Vamos falar agora um pouquinho do segundo reinado, né? Os dois primeiros períodos políticos da independência do Brasil aconteceram de forma inconstitucional. No primeiro reinado, a Assembleia foi dissolvida e Dom Pedro otorgou a Constituição da forma que lhe convinha, né, da forma que ele quis. E no período regencial aconteceu a negociação do ato de 1834, que modificou a própria Constituição. Com o período político seguinte, o segundo reinado, não foi diferente. O que aconteceu para começar esse segundo reinado? Para que Dom Pedro pudesse assumir, né, para que Dom Pedro pudesse assumir o império, pois já era imperador desde os 5 anos, quando seu pai Dom Pedro I voltou a Portugal, foi preciso articular um golpe para antecipar a ocupação de Dom Pedro II ao seu posto de imperador, pois apenas assumiria em 1843, quando completasse os 18 anos. Para que o golpe da maioridade acontecesse e aos 14 anos o imperador pudesse de fato assumir a nação, os políticos favoráveis a tal ato, né, argumentaram que era o objetivo do povo, que era o desejo do povo. Tanto que há registros que cerca de 8.000 pessoas se reuniram para saudá-lo cantando: queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade, a nação dispensa a lei e viva a maioridade. Né? Então,
Vamos lá. Assim, né, aconteceu, ó. O golpe da maioridade restabeleceu o poder moderador, né? Lembram que a Assembleia tinha dissolvido o poder moderador, né? Que dava todo o poder ao imperador. Então, o golpe da maioridade fez voltar esse poder, né? E recriou-se o Conselho de Estado. Então, iniciou um período em que o Brasil esteve com Dom Pedro II à frente da nação por quase 50 anos, viu, gente? Dom Pedro II governou o Brasil. Conseguiu definir suas fronteiras e conseguiu manter o território. Para que o Brasil voltasse a experimentar um período de paz, um dos primeiros atos de Dom Pedro foi perdoar os rebeldes que faziam, né, ou fizeram parte de inúmeras revoltas do período regencial. Então, esses rebeldes aí da Sabinada, Balaiada, enfim, Guerra dos Farrapos, foram todos perdoados. Essa prática tornou-se ainda mais regular no ano de 1847, quando Dom Pedro II mudou a configuração política do governo e criou o cargo de presidente do conselho e ministro ou chefe de gabinete, né, que era semelhante aí à estrutura dos países europeus. O Brasil tornou-se parlamentarista, né, até a segunda etapa histórica, que é a República. No entanto, foi um parlamentarismo às avessas, pois aqui aconteceu exatamente o contrário do que aconteceu nos países europeus. O poder legislativo estava subordinado ao poder executivo, né? Então era um pouquinho o inverso aí. Na economia, o Brasil começou a passar pelo ciclo do café, ou seja, o café agora era a principal atividade econômica, né? Era o principal produto de comercialização. E para chegar a esse posto de principal riqueza, muitas áreas de floresta foram completamente destruídas, certo, gente? E aí no Brasil, né, teve a situação de seu país agrário, notas, o Brasil era um país agrário e escravocrata. Lembrando que só em 1850 foi criada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos. Com isso, os escravos eram comprados dos senhores do Nordeste, pois a lei não permitia mais comprar escravos, né, vindos da África, africanos. E ao pouco, né, a imigração começou a ser incentivada. Quando com a Lei Eusébio, como não podia comprar escravos de fora, então começou a vir aí os imigrantes, tá? E aí, gente, nós vamos passar por um período, né, o café como atividade econômica, precisando cada vez mais de mão de obra, certo? As pessoas que eram contra a escravidão aumentando, né? Batalhando para que a escravidão acabasse. E aí, no finalzinho do segundo reinado, Dom Pedro sofria, né, a pressão da Inglaterra para abolir a escravatura, certo? Por que a Inglaterra queria que o Brasil acabasse com a escravatura? Porque ela queria aumentar o mercado de consumidor. Então, se os escravos também pudessem comprar, ela ia ter mais gente para vender, né? E aí criou-se um conflito, porque os cafeicultores, os fazendeiros, eles queriam a mão de obra dos escravos, eles iam ter um prejuízo muito grande, né? Eles tinham investido muito dinheiro nisso. Então, Dom Pedro tentou adiar o máximo que pôde, criou algumas leis, como o ventre livre, os sexagenários. Nós já estudamos essas leis. O ventre livre era a criança, se a criança nascesse, né, filha de escravos, mas mesmo assim seria livre. E os sexagenários libertavam os escravos acima de 65 anos. Mas enfim, Dom Pedro II foi criando essas leis, o tanto que pôde para adiar a liberdade, né, dos escravos, mas aí sua filha, certo? A princesa Isabel acabou assinando aí a Lei Áurea, que realmente libertou os escravos, né? E aí Dom Pedro II perdeu, né, os apoios aí dos cafeicultores, que logo começaram a articular sua saída do governo. Né? Eles se sentiram prejudicados, lesados, então não tiveram nenhuma indenização do governo e aí acabaram articulando a saída de Dom Pedro II do governo. Dom Pedro também teve uma infeliz participação na Guerra do Paraguai, né, que acabou também desprestigiando ele. Certo? Então, essa sucessão de fatos provocou o fim da monarquia no Brasil. A insatisfação da elite agrária, ou seja, dos fazendeiros, que não tinham recebido dinheiro pela libertação dos escravos. O endividamento, né, e as dificuldades econômicas do país devido à Guerra do Paraguai. Então, e tinha todo o desejo das pessoas de mais liberdade, mais poder de decisão, certo?
E aí, como o imperador só tinha duas filhas, né? Uma tinha morrido e a outra era casada com um francês, todas essas situações levaram aí, né, ao novo período republicano, ou seja, levaram aí a nossa república, tá bom? Que nós vamos estudar, né, nas próximas aulas. Bom, pessoal, aí vocês vão resolver as páginas 227 e 232, tá bom? Bom, pessoal, agora vocês pausem o vídeo, né? Façam a atividade direitinho e só depois venham corrigir, tá certo? Vamos iniciar a correção aí pela página 227. Primeira questão. Por que o Brasil passou por um período de regência? Bom, porque Dom Pedro I abdicou do trono no Brasil em 1831 e seu filho Dom Pedro II não podia assumir o cargo, pois tinha apenas 5 anos de idade. Professora, eu coloquei com outras palavras, não tem problema. Se você colocou assim, ó, porque Dom Pedro II tinha apenas 5 anos de idade, na época que seu pai abdicou o trono no Brasil, tá? É a mesma resposta, tá, gente? Então, vou repetir para vocês. Porque Dom Pedro I abdicou do trono do Brasil em 1831 e seu filho Dom Pedro II não podia assumir o cargo, pois tinha apenas 5 anos de idade. Segunda questão. Marque com um X as alternativas que descrevem fatos que aconteceram durante a regência trina provisória. Então, nós temos aí na letra A regência foi eleita como parte do parlamento. Verdade. B. Ficou à frente das decisões por todo o período. Não, né, gente? Nós vemos, como o próprio nome diz, era provisório. C. Foi composta por lusos e brasileiros. Também não, pois é apenas brasileiros. D. Era a primeira vez que o governo estava sendo exercido por brasileiros. Verdade. Letra E. Houve muita agitação, porque diversos grupos tinham interesses em eleger seu representante. Verdade. Então, você vai marcar a letra A, D e E, certo? A, D e E. Terceira questão. Descreva as mudanças que ocorreram em relação ao que a regência estava impedida de fazer. Então, quais foram as mudanças? Dissolver a Câmara dos Deputados, tá? Nomear conselheiros de Estado, perdoar ministros e conselheiros do Estado, né? Conceder títulos, honras, ordens militares e anistia e dispensar as etapas que garantiam a liberdade individual. Então, as principais mudanças foram essas, tá? Vamos repetir. Dissolver a Câmara dos Deputados, nomear conselheiros de estados, perdoar ministros e conselheiros do Estado, conceder títulos, honrarias, ordens militares e anistia e dispensar as etapas que garantiam a liberdade individual. Pronto, foram essas, né, as mudanças que ocorreram. O período regencial caracterizou-se como um dos períodos mais conflituosos de toda a história. Cite algumas revoltas. Então, aí nós podemos citar a Guerra dos Farrapos, Cabanagem, Balaiada, Sabinada, ok? E aí nós vamos agora, né, para a página 232. Descreva descreva a inconstitucionalidade dos 3 períodos políticos após a independência. Né? Então, vamos lá. O primeiro reinado. Né? O que é que aconteceu no primeiro reinado? A Assembleia foi dissolvida e Dom Pedro I ortogou a Constituição da forma que lhe conviera. Então, vamos lá. Primeiro reinado. A Assembleia foi dissolvida e Dom Pedro I ortogou a Constituição da forma que lhe conviera. Período regencial. Aconteceu, né, a negociação do ato adicional de 1834, que modificou a própria Constituição. Segundo reinado. Ocorreu o golpe da maioridade, para que aos 14 anos o imperador pudesse, de fato, assumir a nação. Então,
né? No período regencial, aconteceu a negociação do Ato de 1834, que modificou a própria Constituição, e no segundo reinado, o golpe da maioridade. Por que o Brasil viveu um parlamentarismo às avessas, né? Porque aqui, né, aconteceu ao contrário do que acontece nos países europeus. O poder legislativo estava subordinado ao poder executivo, né? Então, porque aqui aconteceu ao contrário do que acontece nos países europeus. O poder legislativo estava subordinado ao poder executivo. No final do seu reinado, Dom Pedro II sofria com a pressão da Inglaterra para abolir a escravatura. Explique qual era o interesse da Inglaterra em libertar os escravos. Bom, a Inglaterra queria aumentar o mercado consumidor de seus produtos. E para isso precisava que os escravos se tornassem homens livres e assalariados. A Inglaterra queria aumentar o mercado consumidor de seus produtos. E para isso precisava que os escravos se tornassem homens livres e assalariados. Quarta questão, gente, era uma resposta pessoal, né? Era discutir, né, sobre o fim da monarquia no Brasil e se hoje ainda há manipulação política, tá? Então, vocês pensem o que é que vocês acham? Vocês acham que tudo ocorre normalmente ou se ainda há essa manipulação? Se há esse jogo de interesse de um político negociar com o outro, né? Tá bom? E com isso nós encerramos aí a aula de hoje, tá certo? Até a próxima aula. Tchau, tchau.